Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Roserode Odisseia. Eu me chamo Amanda e eu vou estar fazendo para vocês hoje uma leitura muito especial. Eu fui guiada espiritualmente a estar fazendo essa leitura. Separei aqui 4 oráculos, ok? E qual que é o intuito dessa leitura? É trazer situações à tona para aqueles que estão com seus corações aflitos ou que estão sem direcionamento, trazendo um auxílio para que vocês saibam como que vocês estão se manifestando quando se trata de energia, que caminho que vocês devem seguir até mesmo para terem êxitos na vida, deixando como consciente que eu não vou atrair milagres para a vida de vocês, eu estou aqui como um instrumento da espiritualidade. Então, eu vou estar direcionando vocês através do que eu vou estar intuindo. Antes de fazer essa leitura, eu queria fazer algo com vocês que eu acho muito importante para esse momento. Para o momento que nós vivemos, não só no sentido mundial, mas no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu gostaria de iniciar uma oração com vocês. Essa oração é uma oração para aqueles que estão aflitos. A aflição, ela nunca se dá ao estado apenas de família, afetivo, mas também às vezes no trabalho, às vezes na questão da saúde, às vezes a preocupação com alguém que amamos. Então, eu vou iniciar essa oração e peço para que vocês mentalizem bênçãos sobre a vida de vocês. É uma oração antiga, as pessoas não costumam orar essa oração com muita frequência, mas claro que foi uma oração do nosso Mestre Jesus Cristo, que tem uma sabedoria incrível e que aqui em terra cumpriu uma missão totalmente abençoada. Então vamos começar a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor, meu Deus, a vossa virtude manifestou-se na cura dos doentes, dos aleijados, dos cegos, dos surdos e dos mudos. Pelo simples toque da vossa túnica, curaste as doenças mais graves. Confiante no vosso eterno poder sobre a vida e a morte, humildemente prosternando diante da sagrada túnica, que outra hora cobria a vossa santa humanidade. Cheio da mais viva fé, da mais inteira confiança do amor mais termo, ouso dirigir-vos à eloquente prece das irmãs de Lázaro, juntamente alarmadas com o estado do seu irmão. Como elas, eu vos direi: Senhor, aquele a quem amais está doente, tende piedade de mim, Jesus, segundo a vossa misericórdia. Lançai um olhar paternal sobre o vosso filho. Se quiserdes, poderei curar-me. Aceita o meu pedido. Soberano Senhor da natureza, dizei-me, como dizeis aos leprosos, eu quero estas curado. Mas, Senhor, eu sei que todas as enfermidades humanas têm a sua origem no pecado. Posso pedir-vos a cura do meu corpo, sem suplicar-vos que me concedas também a cura das doenças da alma. Ó Jesus, filho de Davi, fazei que vos veja, assim como também os meus pecados e a vossa bondade, as minhas ingratidões e o vosso amor, a vossa justiça e a vossa misericórdia. Caridoso médico, curai a minha surdez, fazei com que eu vos ouça e com docilidade escute as lições de vossa palavra. Não permitas que eu fique surdo a vossas dignas inspirações, nem aos remorsos da minha consciência. Ó meu Criador, soltai minha língua, há tanto tempo muda, para que ela de agora em diante cante os vossos louvores. Que a minha voz defenda a vossa lei santa, e que eu fale distintamente para confundir os desastrosos
projectos de piedade e de descrença. Meu Redentor, levantastes uma mulher que há 18 anos estava curvada para a terra. Como ela, eu estou cansado. Como ela, eu estou sempre curvado para a terra. Vejo apenas as vantagens e as riquezas da terra. Procuro sempre os prazeres e as volúpias da terra. Vós que sois o bom pastor, esclarecei o meu espírito, tocai o meu coração. Fazei que os meus suspiros se elevem até vós. Conceda-me contemplar a herança dos vossos eleitos e de mostrar-me de longe essa eterna pátria, cujo a conquista eu quero fazer a todo custo. Meu temo Pai, auxiliar-me nos meus esforços, ajudai-me a andar, afinal, chegar até vós estais. Vende-me entre a multidão que me rodeia. Dignai-vos curar as enfermidades desse corpo, que em breve será somente cinzas e pó. Suplico-vos, ao primeiro milagre, a cura da minha doença, das minhas enfermidades, acrescentar um segundo milagre, a cura das chagas dos meus olhos, fonte de lágrimas. Dizei-me aquelas palavras que dissestes ao paralítico: meu filho, tenha confiança, os teus pecados te são perdoados. Toma o teu leito, levanta-te e anda. Assim seja. E aí vocês podem, logo em seguida, rezar um credo ou um Pai Nosso como agradecimento. Por que eu quis fazer essa oração antes de iniciar a leitura? Essa oração, ela fez uma grande parte na minha vida quando eu estava muito aflita. E foi uma oração que me trouxe muitas bênçãos, quando eu orei ela de forma contínua. Eu vou deixar essa oração, no comentário, tá? Eu vou fixar no topo para quem quiser fazer essa oração nos seus dias, né? Quando não estiver muito bem. Eu poderia considerar uma oração muito milagrosa, tá? Ela tem o intuito de curar a nossa alma, o nosso coração, né? Nossas emoções e o nosso psicológico, nosso lado mental, tá bom? Então eu vou agradecer a Cristo por essa oportunidade, que Ele abençoe a todos nós com muita saúde, com muita prosperidade, que podemos, né, ter a prosperidade da alma, a prosperidade do espírito, que é o ponto evolutivo. Então vou agradecer meu mestre amado, vou deixar ele aqui no canto para ele abençoar a leitura. E aí aqui tem 4 oráculos que eu separei para vocês. Oráculo de número 1, oráculo de número 2, oráculo de número 3 e oráculo de número 4. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para, de forma intuitiva, escolherem o oráculo certo, ok? Eu vou começar pelo oráculo de número 1. E vamos ver, né, o que vem se mostrando de mensagem aqui, o que vem direcionando vocês, certo? Então, vamos lá. Para quem escolheu o oráculo de número 1, quais situações estão acontecendo na vida dessas pessoas e qual é a palavra, qual é a mensagem, qual é a orientação que a espiritualidade amiga traz a todos? Bom, se eu tivesse que focar nesse primeiro oráculo aqui, eu teria que retornar no passado de vocês. Aqui traz passados muito desestruturados. Às vezes eu vejo vocês através de um olhar de uma criança. O passado de vocês, aliás. É como se através desse olhar eu sentisse medo, eu ficasse insegura. Porque o que é visualizado entristece o coração.
Um coração que hoje vocês carregam com muitas feridas. Um coração que só queria ser preenchido com amor. Uma emoção que queria ser sustentada na segurança. Quanto dói a decepção daquele que amamos. Se eles soubessem o quanto nos machucam, jamais ousariam fazer o que fazem. O passado aqui foi um passado muito sofrido. Muitas pessoas tiveram que se superar aqui. Às vezes por uma questão de sobrevivência, às vezes por uma questão de fazer pelo outro. Porque é muito triste quando temos uma decepção e isso nos machuca tanto. E quando nós precisamos de um apoio, não vemos ninguém ali para estender a mão. E aí nós temos que se reerguer sozinhos. Aqui tem pessoas que teve uma criação numa família muito desestruturada. Quando eu falo da desestrutura, é uma família que muitas vezes reprimia as pessoas, ou eram relacionamentos onde não havia mais amor, ou muitas vezes era uma relação de muita disputa. E tudo que era preenchido ali era uma sensação de angústia. É como se a única coisa que aquela criança que visualizava isso no passado, que no caso são vocês, quando crianças, a única coisa que essa criança queria era sorrir, era amar, era viver. Queria aproveitar a sua juventude. Só que muitas vezes essa juventude ela foi roubada. Ou essa adolescência ela foi roubada. Porque logo de muito cedo, muitos aqui sofreram coisas que não cabia à sua idade. Às vezes uma gestação muito jovem, às vezes uma decepção amorosa, às vezes a perda de alguém querido. Às vezes olhar para alguém que você ama e ver essa pessoa em desespero porque essa pessoa quer cuidar de você, quer cuidar da família e não tem essa condição. Então, torna-se hoje um adulto com experiências muitas vezes traumatizantes e nesse mundo onde muitas coisas ainda não são aceitas e respeitadas, a pessoa vive em constante sobrevivência. Tendo como base o que é certo, mas muitas vezes o certo não funciona. Então, para quem escolheu o primeiro oráculo, eu vejo muito essa questão de às vezes haver uma codependência, um subterfúgio, um trauma que parece que ele não transmuta. Ele sempre fica ali preso dentro do coração. E aparece, revive esse trauma em momentos inapropriados. Para que vocês entendam o que acontece com vocês muitas vezes, é o seguinte. Vocês são pessoas que guardam muitas emoções aqui. Quando alguém os prejudica, quando alguém causa mal a vocês, vocês não conseguem simplesmente perdoar e seguir adiante. Isso fica marcado como se fosse uma cicatriz. E quando vocês entram numa fase da vida onde tudo está fluindo, às vezes você está com uma pessoa que você ama, às vezes você está no seu trabalho ideal, mas de repente no meio desse caminho alguma coisa ruim acontece. E aquela emoção, sabe, que estava bem escondida, aquele trauma que estava bem escondido, ele revive. E uma situação que poderia ter sido resolvido de forma verbal ou de forma simples, se torna uma coisa muito difícil, muito complicada de se fazer.
E aí aquela emoção vai tomando conta e misturando tudo, deixando muitas vezes a gente, nós, né, com medo, enfraquecidos ou inseguros. Eu vejo que vocês aqui são muito persistentes. Persistem muito para ter as coisas. Buscam essa independência. Tem um lado de ferocidade muito grande. São pessoas focadas. São pessoas que muitas vezes caminharam sozinhas para chegar no estágio que está. Poderiam ter saído muito jovens de casa ou começado a trabalhar muito cedo. E aqueles que ainda são jovens, aqueles que ainda são, né, estão no processo de amadurecimento, são pessoas que olham o horror do externo e se perguntam se ainda tem jeito as coisas. Só que muitas vezes essa garra toda que vocês carregam não ajuda vocês a curarem esse trauma. Precisa haver o perdão, porque o perdão liberta vocês. Pode ser que o perdão não liberte quem causou o mal, mas liberta vocês de uma amarra. Talvez o que vocês precisem na vida de vocês é serem mais discretos e serem mais vigilantes em torno. Porque por carregarem muitas vezes um coração bom, acaba se tornando ingênuos à visão daqueles que estão perto de vocês. E quando não há um lado de vigilância, a vigilância que eu menciono é observar, o analisar, o pesquisar antes de se entregar, antes de dar um passo. Quando não há essa vigilância, isso faz com que vocês entrem em caminhos que vão trazer mais traumas ou vão trazer mais dor. E quando chega num nível aonde esse trauma adoece a alma, adoece a mente principalmente, é um momento que vocês têm que virar para si mesmos e dizer: eu preciso buscar alguém para me ajudar. Eu preciso buscar um tratamento, eu preciso buscar essa cura. Porque eu não posso continuar me depredando por uma coisa que aconteceu lá atrás. Eu não mereço isso. Eu sou uma pessoa tão adaptável, uma pessoa tão generosa. Será que é só sofrimento que eu mereço na minha vida? Será que são só repetições? Não, não são só repetições, não é sofrimento. Mas vocês têm que dar esse passo para essa mudança. Serem mais estratégicos na vida. Manterem o foco e se permitirem transitar. Se permitirem transitar quando uma situação já não é mais favorável. E quando um foco é mantido aqui, transitar adiante. Porque muitas vezes foca em algo e desiste no meio do percurso. Ou porque alguém disse algo, ou porque enxerga muita dificuldade na situação. E aí vocês acabam entrando num nível de incompatibilidades, instabilidades. Tudo por causa de um bendito trauma que não foi superado e que ainda está ativo no dia a dia de vocês. E esse trauma, ele não vem particularmente só em aspectos ligados a uma família, a uma crença limitante, a um começo. Isso também pode estar ligado a várias decepções que alguém sofre. Então, eu sou decepcionada constantemente e eu fecho o meu coração para tudo e até para mim mesmo. E aí vocês acabam aqui vibrando numa energia que não é muito benéfica, não atrai a vocês bênçãos,
Porque quando vocês se fecham nessa energia, se aprisionam cada vez mais, vocês podem ter poucas conquistas e são conquistas passageiras, conquistas momentâneas, não são conquistas a longo prazo, não são conquistas definitivas. Tudo se conquista e tudo se perde. É viver uma vida de altos e baixos aqui. É viver uma vida, muitas vezes, de sobreviver. Então é como se eu levantasse todos os dias, tomasse o meu bom café, fosse trabalhar, voltasse, cuidasse da minha casa. É viver em modo automático. Mas não é viver a vida como deveria ser vivida por vocês. Porque muitos desejos, muitas vontades, muitas coisas que vocês querem realizar, vocês não estão transitando direto a esse foco. Porque às vezes há uma dependência de alguém, ou uma codependência de alguém. Ou vocês tentam fugir disso tudo. Mas o que precisa ser feito é ir até esse objetivo. Se imaginem daqui 30 anos. Se imaginem daqui 30 anos olhando ao espelho. E você já está mais velho, mais velha, apareceu algumas rugas, o cabelo está começando a ficar branco. E aí você faz a seguinte pergunta para você olhando esse espelho. Eu vivi a vida que eu gostaria? Eu fiz as coisas que eu tinha vontade? Ou eu vivi minha vida à mercê sempre dos outros? Ou eu sempre me auto-prejudiquei, sempre reclamando e chorando por uma coisa que não tinha mudança, ou por uma coisa que mesmo com a minha insistência, com o meu cansaço, não foi resolvido? É um momento para que vocês reflitam em torno disso. Porque eu vejo que vocês manifestam aqui coisas que é como se eu quisesse muito um trabalho, mas eu não tivesse fé que eu fosse conseguir, então minha manifestação, ela não está me ajudando em nada. Ela só está sendo jogada palavras ao vento, pensamentos ao vento. É muito bom servir ao outro, com amor, com carinho, mas quando o servir vira uma escravidão, precisamos nos libertar. Servir com amor é totalmente diferente de ser escravo do outro. Ser escravo do amor do outro, ser escravo da sexualidade do outro, ser escravo religiosamente do outro. Quando vocês entenderem isso, é quando a vida de vocês vai começar a fluir. Entendem? É como a vida de vocês começassem a transitar como deveria, para frente. Às vezes saber que alguma coisa está errado, isso é visível, isso é notório, não só para vocês, às vezes até para as pessoas em torno, mas ainda persistir no erro de forma constante. E essa persistência, essa sabotagem, esse sabotar de vida, ele é muitas vezes causado pelo ego, pelo orgulho e por querer uma coisa que não está na sua maior naturalidade. Então, às vezes eu insisto em uma situação que só me faz sofrer, só me causa dor, eu estagno a minha vida. Eu sou orgulhoso, orgulhosa demais para desistir, então eu persisto, mesmo quando aquilo me machuca. Mas isso não é o meu natural. Então eu diria que muitos de vocês não estão deixando que o lado natural de vocês, o que é o lado natural? É a personalidade, é a sua natureza. Agir como deve ser, do jeito que tem que agir. Porque vocês podem estar sendo escravo de algo, ou estar se moldando a alguém, a um comportamento de alguém que não faz parte da sua natureza. Um trabalho.
eu estou trabalhando, mas dentro do meu trabalho eu não sou visto, eu não sou notado, eu não sou notado. Mas às vezes eu tento me aparecer um pouco, ajudando as pessoas, ou até mesmo tentando me aproximar de um chefe. E aí eu acabo na visão dos outros parecendo uma pessoa que puxa o saco, parecendo uma pessoa que é amiguinho de todo mundo, mas na verdade eu só quero ser reconhecido por aquilo que eu faço. Só que isso não é da sua natureza. Você não é uma pessoa que precise. Vocês não são pessoas que precisem ficar agradando todo mundo para ter reconhecimento, porque o reconhecimento vocês terão agindo na própria natureza que vocês possuem. O respeito vocês ganharão na própria natureza que vocês têm. Agir de forma contrária do que vocês são não vai abrir portas, não vai facilitar as coisas, só vai degradar até que haja um momento instável e venha o fim da situação. E aí passaram por perdas e perdas aqui. Então, quando você ser você, quando você fazer o que o seu coração quer, e quando eu falo de fazer o que o coração quer, eu estou falando de arriscar. Não arriscar em coisas que vocês sabem que vão ser negativas para vocês, mas é arriscar em coisas que vai ter um retorno. Eu não sei se eu devo fazer essa entrevista de emprego, eu não sei se eu vou conseguir. Arrisque. O não você já tem. Arrisque. Porque nesse arriscar que você pode sair dali empregado, empregada. Quando você tenta, você foca nisso, você só foca para frente, o que está lá atrás não machuca mais. O que está lá atrás fica lá atrás. Só serve de experiência. Não perpetue a sua vida ao negativo. Comece a tomar decisões mais saudáveis na vida de vocês. Sabe aquela questão menos desculpas e mais ação? É como se houvesse isso. Tá? Então, muitas vezes, quando vocês se encontrarem confusos, sem norte, aflitos, saiba que isso está acontecendo porque vocês não estão agindo na sua natureza. Ou vocês estão se corrompendo a uma situação, ou vocês estão se moldando ou tentando agradar alguém que é inagradável. A grande mensagem para quem escolheu o primeiro oráculo: se doar com amor é maravilhoso. Mas a partir do amor, a partir do momento que essa doação vira escravidão, é o momento de se libertar. Ok? Então essa aqui é a mensagem do primeiro oráculo, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês sejam extremamente abençoados e que vocês não se tornem escravos de nada e nem de ninguém, ok? Agora nós vamos para o segundo monte, né? O segundo oráculo. Para quem escolheu o segundo oráculo, quais são as mensagens da direção para essas pessoas? Por favor, qual é a direção para as pessoas que escolheram o segundo oráculo? Quais são as mensagens? Bom, para quem escolheu o segundo oráculo, por mais que já tenha obtido decepções e tenham passado por dificuldades, vocês são pessoas sempre para frente, né? São sempre altruístas. Mesmo quando alguma coisa, uma história, uma motivação, ela não acaba ocorrendo como vocês gostariam,
vocês sempre têm uma visão de algo novo, de uma nova proposta, de uma nova oportunidade, de um novo recomeço. Vocês são pessoas que aprendem. Vocês aprendem com tudo que vocês passam. Quando vocês notam que alguma situação na vida de vocês está mostrando certos sinais, está mostrando certas situações repetitivas, eu vejo que vocês logo criam consciência disso e começam já a se projetar numa forma de distanciamento, porque vocês sabem que aquilo vai causar um mal a vocês. São pessoas assim muito receptivas, né? São pessoas muito protetivas também. Então sempre gostam de estar protegendo a família, protegendo os amigos, carregam uma certa lealdade aqui. São pessoas que não têm caminhos fechados, né? Sempre tem algo novo para vocês. Mas às vezes, o que acaba atrapalhando aqui é o tempo que se é desperdiçado. Sabe aquela famosa frase, amanhã eu faço? Ou depois eu vejo isso? É nessa hora do amanhã eu faço, ou depois eu vejo isso, que vocês perdem grandes oportunidades de estabilidade e de construção aqui. Eu entendo que quando tem uma situação, às vezes temos confusões, questionamentos, se devíamos, né, seguir por esse caminho ou não. Mas é como se vocês tivessem que refletir e logo se decidir, sabe? Não pode dar a vida ao tempo. Amanhã, depois, depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso. Quando vocês ficam nessa questão de depois, o universo vai te trazer uma bênção, compreendem? O universo ele vai dizer, depois eu trago então essa bênção para você, então depois eu resolvo essa situação. De tanta espera aconteceu alguma coisa, depois eu vejo isso para você. Vocês entendem que a palavra de vocês tem um poder muito grande, não só nessa questão, mas em vários outros sentidos? Para quem escolheu o segundo oráculo, a palavra de vocês pode ser uma bênção ou o próprio chicote que vai dar e voltar em seguida em vocês. Eu definiria essa energia desta forma. Porque vocês não são pessoas que se contentam com fracasso. Se vem alguma situação, vocês tentam se reinventar. Sabe aquela questão de dar 2 passos para trás para ter mais impulso na hora de avançar? Esses são vocês. São pessoas muito família também, que pensam muito nesta construção. O olhar de vocês sobre uma família é um olhar sagrado. Vocês não têm uma visão de família negativa. Mas às vezes vocês têm uma família que age de forma que a sua visão não aceita. Mas é importante compreender que às vezes essa família, ou as pessoas ali involucradas, têm os seus problemas, as suas dificuldades, e talvez elas não sabem lidar com isso como você lidaria se a situação fosse com vocês. Mas aqui é como se a palavra de vocês tivesse um poder tão forte sobre a vida de vocês e sobre a vida dos outros, que isso pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo do que vocês falam. Às vezes você está indo num trabalho e porque alguma coisa não está fluindo e você fala, que saco esse trabalho. Não aguento mais ficar. Que trabalho insuportável. E de repente, passa algumas semanas ou um mês, você é mandado embora. Vocês entendem? Esse relacionamento tá chato, a pessoa é chata, não aguento mais essa pessoa. Meu Deus, não aguento mais, não aguento, e fica, não aguento. Passa um tempo, a pessoa vem e termina o relacionamento ou causa alguma traição, porque eu vejo aqui que para quem escolheu o segundo oráculo já foi muito traído. E aí você chora porque o relacionamento acabou. Vocês entendem que é muita palavra aqui? Às vezes vocês estão num relacionamento que é muito bom,
É muito construtivo, porque vocês têm a sorte de encontrar pessoas que até querem construir coisas, se comprometer. Mas às vezes você fica naquela coisa de, tá me traindo, vai me trair, tá me traindo, e de repente a pessoa atrai. Cuidado com esse tipo. A palavra de vocês podem ser uma bênção ou uma maldição. Então comecem a policiar as palavras, a ponderar. Mesmo que venha um pensamento negativo na mente, porque é natural. Vocês são seres humanos, vocês não são de ferro. Quando acontece alguma coisa, a gente fica nervoso, fica nervosa, que a gente quer ofender, às vezes falar um palavrão. Quando vir isso na mente, ok. Mas não deixa que o pensamento que vem à mente seja profelado pela sua boca. Aqui é ouvir mais e falar menos, entende? Também em relação à vida. Aqui vocês podem não ser tão discretos. Há uma exposição da vida de vocês aqui. E isso faz com que demore mais tempo para vocês chegarem ao objetivo, porque a partir daí que as pessoas sabem do que vocês fazem, do quem vocês são, essas pessoas elas começam a atrapalhar o percurso de vocês. Um outro ponto que estagna vocês aqui: discussões, conflitos. E eu não estou falando de conflitos internos, eu estou falando de conflitos com pessoas, brigas, palavras, aí entra as palavras também. Às vezes uma discussão por uma coisa tão pequena se torna uma discussão com palavras explanadas, ou essa discussão toma uma proporção que mexe com vocês de forma interior. E aí até que vocês saiam dessa energia, até que vocês comecem o processo de regeneração, uma oportunidade já foi perdida nesse percurso. É como se vocês já tivessem, de alguma forma, vocês já tivessem dado o passo certo, mas esse passo, ele foi dado, mas não teve continuidade. Ele parou em algum momento da vida aqui. E é por isso que algumas realizações, elas acabam não acontecendo. Então vocês entendem que quando vocês falam depois, amanhã, depois, o universo entende assim, para ela e para ele tudo bem fazer isso mais tarde. Eles não ligam, eles já têm essa mania, essa convivência, tudo para depois. Então para que eu vou me preocupar em realizar isso agora na vida dele ou dela? Se a pessoa está em conflito, está brigando aqui, está expondo suas ideias, essa pessoa ela não está querendo agora uma bênção, ela está querendo ali resolver o conflito dela. Vocês entendem por que eu falei do poder das palavras aqui? Um outro ponto aqui também. Aquela questão de sorte e azar. Jamais digam para si que vocês são azarados, ou que vocês não têm sorte na vida, ou que tudo para vocês é difícil e para os outros é mais fácil. Talvez na emoção que é sentida ali, pode haver essa reflexão, mas na verdade não. Vocês têm um poder telepático, um poder de palavra aqui. Vocês seriam ótimas pessoas para trabalhar com o público, em qualquer setor profissional, qualquer função. Porque a palavra de vocês é persuasiva. É uma palavra que toca o outro. Quando você diz algo a alguém, alguém para prestar atenção e aquela palavra, aquela conversa faz sentido em algum momento na vida dessa pessoa. Essa pessoa ela vai lembrar do que você falou. Mas essa pessoa também vai lembrar das coisas negativas que você disse.
Às vezes, na hora de um conflito, na hora de uma discussão, nós temos o comportamento, às vezes, de ofender o outro sem notar, ou às vezes de dizer aquilo que está engasgado. E depois aquilo marca alguém, e quando a pessoa tiver que lembrar algo a respeito de você, ela lembrará daquelas seguintes palavras que vocês profanaram. Então use essa verbalidade para coisas melhores, para fechar acordos, para resolver atritos. Em vez de usar as palavras para discutir, use para resolver. Ah, mas o outro não me escuta se eu não falar alto, se eu não colocar essa pessoa no lugar. Se a pessoa, na sua maior natureza, na sua maior maturidade, ela não sabe sentar com uma outra pessoa para conversar, então a resposta está dada. Se a pessoa não quer ouvir as coisas para resolver, aí entra um momento de distância. Então, assim, não quer conversar? Tudo bem. Então, eu vou me retirar. Quando você achar que é necessário a gente resolver essa situação, nós vamos resolver. Por momento, eu não vou brigar, não vou te ofender, não vou te xingar. Eu não vou trazer caos para minha vida. Porque me parece que brigas são o caos da vida de vocês. E eu não vou falar que vocês são causadores. Às vezes as pessoas causam isso. Só que vocês cedem, vocês abrem, vocês dão atenção. E isso traz para vocês uma má energia. Certo? Então vamos começar a acordar e... hoje eu tenho roupa para lavar. Vou lavar amanhã. Não, vou lavar hoje. Talvez amanhã vai chover muito, não vai dar para a roupa secar rápido. Hoje eu estava pensando em entregar currículo, mas não, deixa, amanhã eu vou. Não, entrega hoje, porque talvez amanhã você não tenha disponibilidade para ir. Talvez aconteça alguma coisa. A pessoa que gosta de você quer te ver. Hoje eu não vou, tô com preguiça, amanhã eu vou. Aí talvez a pessoa não perca o interesse. Vocês compreendem? É claro, eu não estou culpando vocês por nada. Pode também ocorrer de isso se virar em outras situações. As pessoas fazerem isso com vocês. Só que aí vocês não podem ficar falando que vocês têm má sorte porque alguém não corresponde a algo que vocês querem. Simplesmente se afastem. Tá no trabalho, tá complicado, os colegas de trabalho são irritantes, faça o seu trabalho e ignore, visivelmente, se for necessário, a presença dessas pessoas, para não afetar o seu progredir profissional e nem o seu profissionalismo. Não está dando para resolver a situação amorosa aqui, a pessoa é muito imatura, muito rebelde, muito orgulhosa, tudo bem, dê o tempo dela. Mas você dará o tempo para ela e sempre que ela lembrar de você, ela vai lembrar com amor, ela vai lembrar com carinho, porque você nunca foi uma pessoa mal educada, você nunca foi uma pessoa agressiva, você nunca foi uma pessoa maldosa. E isso faz com que a pessoa caia no arrependimento e busque vocês para se desculpar, que busque vocês para tentar acertar as coisas. Vocês entenderam a diferença? É melhor ser lembrado por amor do que pela dor. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, até como uma mensagem, tá? Que eu acredito que vai ser uma mensagem muito significativa para o que eu vou falar agora, é como se o bem que vocês praticam é o teu advogado por toda parte. Então, quando as pessoas lembrarem de vocês, não vai lembrar falando, aquela pessoa foi estúpida, a pessoa muito folgada, a pessoa muito desnaturada, desesperada, desequilibrada. Não, vai falar, nossa, aquela pessoa foi tão boa pra mim. Que besteira que eu fiz de ter falado desse jeito com ele ou com ela. Que besteira que eu fiz de ter tratado ele ou ela assim. Nossa, eu sou um chefe. Eu tenho um funcionário tão bom, uma funcionária tão boa, e eu estava dando atenção para outras pessoas. Como eu fui tolo. É desse tipo de profissionalismo que eu quero na minha empresa. Alguém que me represente a minha empresa.
Não seja reconhecido por uma coisa que vocês não são. Por um momento de impulsividade, por um momento às vezes de estupidez. Então, vocês já sabem o que vocês não devem fazer para não atrair estagnação, né? Cuidado com as palavras. É melhor se silenciar e sair certo, mesmo quando as coisas não estão muito boas, do que falar e ainda sair de errado quando você ainda está certo, ok? Então, muito obrigada para quem escolheu o oráculo de número 2. Agora eu vou para o oráculo de número 3. Aí, claro, oráculo número 2, muitas bênçãos, muita saúde para vocês, ok? Que Deus os abençoe. Vamos agora aqui para o oráculo de número 2. Oráculo de número 3. De qualquer forma, eu vou deixar a minutagem para vocês, tá bom? Junto com a oração. Por favor, para as pessoas que escolheram o oráculo de número 3, quais são as mensagens que vocês trazem? Agora, para quem escolheu o oráculo número 3, qual é a energia, o que eles precisam modificar, o que eles precisam receber como mensagem? Vocês do oráculo 3 são pessoas tão atrativas, não é? São pessoas que se destacam bastante aqui, no meio de uma sociedade, dentro de um trabalho, dentro das relações. Mas não só por um aspecto de beleza, tá? Porque a beleza aqui, mesmo que seja física ou interna, ela incomoda um pouco as pessoas, tá? Ela incomoda muito as pessoas aqui. Vocês carregam uma iluminação muito visível, mesmo quando aqueles não podem ver essa luz. Vocês trazem luz para aqueles que estão muitas vezes cegos. Vocês trazem entendimento para aqueles que estão sem consciência, sem bom senso. E vocês acabam também trazendo a certeza de dias melhores nas vidas das pessoas aqui. São pessoas que podem se amar sozinhas ou podem amar o outro na mesma proporção. São pessoas que se renascem através da fé. É isso que eu vejo de vocês. Pessoas que renascem através da fé. Então, quando, meu amigo, minha amiga, você está sem fé, é quando parte dos seus objetivos, parte das coisas que você quer não acontecem. Olha só. Eu diria que vocês caminhando com a fé, vocês chegarão muito longe. E talvez mais longe do que o esperado. Quando vocês caminham com a fé, vocês descobrem mistérios muitas vezes não visíveis àqueles que vocês convivem. Eu poderia dizer aqui, tá? Tem uma frase que é usada pelo ator Jim Carrey, que ele fala que a esperança caminha pelo fogo e a fé salta por cima dele. É exatamente isso que eu poderia intitular o oráculo para vocês que escolheram o oráculo de número 3. A fé que vai os manter em pé diante as dificuldades, diante as situações. Por que eu estou mencionando isso? Porque eu vejo que vocês são pessoas muito criativas, vocês têm bastante talento com a criatividade. A criatividade, ela pode uma infinita possibilidade criativa aqui. Você pode ser criativo em organização, em construção, em limpeza.
você pode ser criativo em trabalho, você pode ser criativo em pinturas, em artes, na sua cultura, na sua religião. Você pode ter o seu nível de criatividade da maneira que você se expressa. E essa criatividade, ou às vezes até dons, porque aqui muitos que escolheram o terceiro oráculo podem ter dons espirituais também, é tanto visto por aqueles que os querem bem, quanto por aqueles que não os querem nesse caminho contínuo. Então entendam que, para vocês que escolheram o oráculo de número 3, às vezes vocês são muito bonitos de aparência, às vezes vocês têm um cargo bom, ou às vezes vocês se vestem bem, vocês se destacam, mas o destaque ele não está no físico, o destaque ele está na alma. Muitos de vocês já despertaram a criança interior. Vocês já despertaram. E é como se vocês, mesmo que tivessem uma idade muito amadurecida, quem olhasse no rosto de vocês enxergava uma aparência jovial. Uma energia que traz calma, que traz carinho, que traz amor, que faz o outro se sentir amado pelo que ele é, não por aquilo que ele possui. Mas muitas vezes, essa beleza, esse trabalho, essa sua luz, por aqueles que não compreendem a sua missão, por aqueles que não compreendem a luz que você carrega, eles julgarão. E julgarão de formas maliciosas, julgarão de formas maléficas. Uma mulher nessa tamanha luminosidade, além de conseguir, dependente do seu gênero, tá? Porque aqui eu não tenho essa. Mas se você se sente no seu interior feminino, tá? Uma pessoa que carrega essa luz, no caso eu quis mencionar a mulher para mim conseguir fazer um parâmetro. Você é uma mulher bonita, às vezes você é muito espiritualizada, às vezes você é uma pessoa muito jovial, ou uma pessoa muito jovem, mas que tem uma maturidade de uma pessoa mais velha. Você senta, você chega num ambiente, você consegue conversar muito bem, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa expressiva, você é uma pessoa que às vezes numa conversa faz a outra pessoa se sentir muito bem, muito especial. Só que aqueles que não entendem por que de todos esses privilégios. Porque assim, todo mundo só vai olhar a face, mas não vai olhar o interno. Todo mundo só vai olhar a beleza, mas não vai olhar a cicatriz que está no coração. Muitas vezes essa pessoa ela pode dizer que você é uma mulher vulgar, é uma mulher, né? Não preciso mencionar o vocabulário aqui, né? Essa carta que ela chama vende-se. É uma pessoa que fica se vendendo para os outros. Só que na leitura de vocês, aqui eu não vejo que vocês se vendam aos outros. Eu vejo que as pessoas julgam vocês assim. Ah, ela tem isso, ou ele tem isso porque ele fica se vendendo para os outros. Ah, ele tem esse trabalho, ou ela tem esse trabalho porque saiu com o chefe. Mas isso na visão dos maliciosos, daqueles que querem fazer vocês se desvincular de um caminho correto. Daqueles que querem arrastá-los para o sentido da vaidade aqui. Aqueles que querem tentar o caminho de vocês. E vocês têm que entender que na sua maior dificuldade, no seu maior desespero, é aonde tem que revir a fé de vocês, porque a fé traz paciência para refletir, paciência para repensar, paciência para entender. Vocês têm um espírito muito selvagem aqui. Ter um espírito selvagem, o que eu quero que vocês entendam, é que se alguém tentar algum mal contra vocês em relação a feitiços, coisas desse nível, o seu próprio espírito, a sua própria alma rebate esse mal. Porque você não acredita que esse mal vá
cair sobre a sua vida. Você acredita que a sua fé vai derrubar esse mal. Compreendem? Mas você pode ser uma pessoa também que faça tudo oposto do que eu disse. E aí você vai passar sempre uma imagem de ser uma coisa que você não é. Vai viver em atritos. Vai ceder aos prazeres e às tentações da vida. E aquilo que era para ser observado como uma coisa linda, porém misteriosa, as pessoas perdem o interesse. Porque está tudo muito visível. Vocês aqui, quando despertaram a criança interior, vocês encontraram a alma gêmea de vocês. E aqueles que ainda não despertaram e buscam uma alma complementar, vocês a encontrarão. Mas como eu desperto isso em mim? Eu não sei que caminho seguir para isso. Eu vou dizer. Lembra que eu mencionei que vocês têm um espírito selvagem? Espírito selvagem significa aquilo que eu comentei. Eu dei um exemplo. Às vezes vai vir uma situação para a vida de vocês, tá? E vocês que vão definir se aquilo vai os afetar ou se a fé que vocês têm vai contra-atacar. Porque vocês são pessoas que vocês não podem ficar pessimistas. Vocês não podem de forma alguma ficarem pessimistas. Se bater o pessimismo em vocês, tudo na vida de vocês cai. Trabalho, finanças, relacionamento, tudo desanda. Aquilo que era para ser belo, aquilo que era para ser inspirador, se torna uma catástrofe. Por isso que eu falei, no meio de dificuldades, é a hora que você reacende a sua fé, porque a sua fé ela vai te trazer paciência para entender as coisas. Certo? E não importa, tá? O que você viveu no seu passado. Se no seu passado você cometeu erros, porque essa energia também fala de erros, se no passado você cometeu erros, você não tem que carregar essa culpa nos seus ombros. Se liberte disso. Erros todo mundo já cometeu. Todos já cometeram. Somos seres humanos, somos falhos. Ok? Então entenda, eu cometi um erro no passado. Eu agi de uma forma que eu me envergonho no passado, ficou no passado. Hoje eu sou uma pessoa que eu posso melhorar, eu posso me amar, eu posso me perdoar e seguir um caminho melhor, um caminho que eu gostaria de ter vivido antes, não pude, mas hoje eu posso. Então vocês não podem ser pessimistas e perder a fé. Para quem escolheu o oráculo de número 3, perder a fé e ser pessimista, porque eu acredito que quando entra no estado de pessimismo, a fé se vai, né? A fé enfraquece. São 2 pontos que vocês jamais devem deixar acabar dentro de vocês. Por Deus, não deixem, tá? Ame-se, 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 mesmo quando alguém faça você duvidar de si mesmo. Ame-se, mesmo quando alguém não acreditar em você. Apenas ame-se. Agradeça a vida que você tem, os dons, os talentos, a criatividade que você tem. Nem todo mundo tem isso despertado. E vocês têm. E não interessa nem para mim, nem para vocês, se alguém causou um mal, problema da pessoa. O problema é da pessoa. Por mais que vocês sejam pessoas maduras, vocês carregam uma aparência jovial. De pessoas muito novas, muito atrativas, chamativas. Mas vocês não podem se deixar cair na vaidade e deixar a fé de lado aqui. E ser bonito, ou ser de outra cultura, ou ser de outra cor, ou ser de outro gênero, ou não ser nada do que uma sociedade põe, o defeito, o erro não está em vocês, está no outro, no preconceito,
o defeito, o erro é o preconceito. O erro, o defeito não são vocês. Certo? E aí eu mencionei que a criança interior, ela é despertada a partir do momento que vocês mantêm a fé. Quanto mais fé vocês manterem, mais vocês vão se despertando espiritualmente. Quanto mais você busca com o seu espírito o entender, o compreender não só os outros, mas a missão que você tem, ou o espiritual que você carrega, mais você desperta isso dentro de você. E você toca com amor as pessoas. Você fala e as suas palavras tocam com amor essa pessoa. Você dá um abraço, a pessoa se sente confortada em seus braços. Sabe aquelas pessoas que às vezes um bebê tá chorando tanto no colo da mãe e você fala, dá o bebê aqui que eu vou pôr ele para dormir, ele vai pro seu colo e se acalma? Esses são vocês. Vocês são as pessoas que transmitem amor aos outros. Mas quando vocês estão pessimistas e sem fé, vocês viram totalmente o oposto. E aí já torna-se insuportável, aborrecido ficar perto de vocês. É como se houvesse o amor e ódio caminhando lado a lado. Na sua fase mais positiva, o amor é universal, mas na sua fase mais negativa, o ódio é destrutivo. E não importa se as pessoas julguem, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando uma mulher é muito bonita, as outras mulheres que se incomodam, elas tentam arrumar defeitos nessa mulher para tentar desmerecê-la. Até se sair um pouquinho aqui do esmalte da unha, essas mulheres vão perceber. Só para poder apontar e rir ou escrachar a outra pessoa. Quando a pessoa é um bom profissional, tá? As pessoas em torno, elas sempre vão tentar criar armadilhas para que essa pessoa caia, para que ela mostre que ela não é tão inteligente ou tão esperta assim. Vocês entendem que o julgamento dos outros não importa? Não importa se as pessoas falam que vocês não prestam, que vocês homens são cafajestes, que você não é uma boa mãe, que você não é um bom pai, que você não ajuda em nada. Não interessa o que essas pessoas pensam. Olha que energia incrível que vocês têm. As pessoas que amam vocês, elas vão estar na mesma conexão que vocês. Entendam isso. Quem está do seu lado hoje, mesmo quando tem discussões, brigas, quem está do teu lado hoje é a pessoa que ama o que você é. E essa pessoa pertence a você pelo que você ofereceu de amor, não de vaidade. Essa pessoa ama você pelo que você é, não pelo que você tem. Nunca se esqueçam disso. Tá? Entenda que família tem briga, relacionamento tem briga, mas se essa pessoa ali se mantém é porque ela os ama. Só que talvez no pessimismo, na falta de fé, vocês enxerguem isso tudo negativo. Então é uma coisa que vocês não podem perder, tá? Muito bem. Então vocês sabem aí o que vocês não devem fazer para não entrar com a vida num declínio, né? Então veio uma situação negativa. Ah, tudo bem, né? Tem um negativo aí. O que eu posso? Eu posso resolver isso agora? Posso. Não posso resolver isso agora? Ah, então eu vou dar um tempo, né? Vou resolver as minhas coisas primeiro. Essa pendência eu vejo depois, tá? Porque é aquilo que eu mencionei. Vocês são pessoas muito criativas. Vocês são pessoas que vocês visualizam algo e vocês têm essa ideia. Se vocês colocar em prática, vocês crescem muito. Mas olha a autossabotagem aqui. A autossabotagem muitas vezes é o fantasma do passado, é as pessoas do passado, é o negativo, é o pessimismo. Lembra que eu falei da falta de fé? Eu gosto muito da arte dessas cartas, porque temos uma mulher aqui. Ao lado dela podemos considerar que é a carta da morte, do ceifador.
e na mão dela tem uma vela apagada. Significa que essa pessoa, ela perdeu totalmente a fé nela, a fé em algo maior, e ela se rendeu a tudo o que a morte traz. O que a morte traz? Às vezes ela se rendeu a um pensamento negativo do passado, a um fim de um relacionamento do passado, a perda de alguma coisa. Ela se rendeu a essa dor desta perda. Perdeu a fé e está ali sendo drenada, vendo negativo em tudo e não acreditando nele ou nela mesma. Sendo que a única coisa que essa pessoa precisaria fazer é colocar sua criatividade em prática. É colocar coisas saudáveis na mente e fazê-las. Não torne a mente de vocês oficina de pensamentos ruins ou morada de sentimentos ruins. Ok? Bom, então para quem escolheu o terceiro oráculo, é isso que vem se apresentando, ok? Muito obrigada a todos que acompanharam, que vocês tenham muita saúde, muita bênção, mantenham a fé e o altruísmo e show pessimismo, ok? E agora, para finalizar, oráculo de número 4. Eu tô sentindo aqui uma energia muito boa com vocês. Uma energia de leveza. Porque quando eu costumo fazer leitura, eu sinto muitas vezes energias pesadas aqui. Mas hoje eu tô sentindo uma energia muito positiva. Vamos lá, para quem escolheu o oráculo de número 4, quais são as mensagens e direcionamento que vocês passam? Para quem escolheu o oráculo de número 4, qual é o direcionamento e a mensagem que vocês passam, por favor? Essas pessoas que escolheram aqui o oráculo de número 4, né, que se conectaram, vocês são pessoas, assim, temperamentais, né? Pessoas que não gostam de receber muita ordem dos outros, pessoas que são um pouco mais racionais do que o normal, né? Pessoas que gostam muito de estudar, trabalhar, são mais focadas nas coisas cotidianas, né? São pessoas que pensam constantemente na vida, no futuro principalmente. Então já vemos aqui ansiedades, né? Pessoas muito ansiosas aqui. Pessoas que são tão ativas que para vocês ficarem em casa sem fazer nada, é um grande tédio. Vocês sempre precisam estar ou mexendo com alguma coisa, ou lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, né? Cada um na sua personalidade. Vocês são pessoas assim que são muito fortes, né? Tem uma inteligência, usa sempre da inteligência para resolver as coisas aqui. Tem aí o seu lado investigativo, né? O seu lado de stalkers, né? Diria assim que vocês gostam muito de investigar as coisas, mas de uma forma mais discreta. São pessoas assim que já se desiludiram muito com relacionamento também. Bom, mas o que eu vejo aqui, tá? Por quem escolheu o oráculo de número 4. Vocês são pessoas, assim, como eu mencionei, vocês são muito ativas, né? Talvez até quando vocês eram crianças, vocês eram muito agitados, né? Gostavam muito de brincar. Vocês não são pessoas do tipo de se isolar com certa frequência. O isolamento, ele só acontece quando vocês estão ou muito centrados em algo, ou quando vocês sofrem uma grande decepção. Aí vocês se isolam. Vocês podem até chegar ao ponto de excluir pessoas, excluir mídia social, de se distanciar, de não sair mais de casa, tá? Então nós temos aqui pessoas que são muito intensas, mas sabem a hora certa de
se afastar. Sabe a hora certa de que, olha, aqui já não tá dando mais para mim, eu preciso tomar o meu rumo aqui, né? Mas quando se trata da área sentimental é um grande problema, tá? O que eu quero que vocês entendam? Vocês são pessoas de personalidade muito forte, vocês têm um lado muito mandão aqui, né? São muito exigentes, às vezes são muito controladores e às vezes são até dominadores. E vocês não aceitam ouvir não, ou às vezes não aceitam a ordem dos demais. Então, se você está dentro de uma empresa, se o chefe for te dar uma ordem, você pode até ouvir, mas muitas vezes você não vai seguir, ou você mentalmente vai responder o seu chefe de uma forma não muito bacana, tá? Claro que não são todos que escolheram, aqui vai variar um pouco. Mas assim, são pessoas que, por mais que carreguem uma certa inteligência, a inteligência de vocês está sendo o maior destaque aqui, são pessoas que às vezes não usam a inteligência para coisas muito favoráveis, sabe? São pessoas que às vezes usam a inteligência para fazer coisas que só fazem vocês se magoarem ou perderem tempo. Lembra que eu falei dos stalkers, né? Às vezes você é uma pessoa tão inteligente, você poderia estar focado em alguma coisa para você na sua vida, ou num novo início, ou fazendo alguma coisa, uma prática muito boa para você. Só que às vezes você pega a sua inteligência para olhar a mídia social do ex, ou da ex, ou de outras pessoas que você não conversa mais, mesmo quando essas pessoas não representam nenhum tipo de perigo ou ameaça para você. Você poderia usar essa habilidade de investigação, de descobrir tudo, talvez num trabalho, vira detetive, entendeu? Ou investigue coisas que esteja ligado a coisas que você ama, que você gosta. Porque fala que o lado do superficial aqui é o que pode estagnar vocês na vida. O que é superficial, né? Superficial, às vezes assim, eu tô sentada numa mesa com os amigos e os assuntos deles não são coerentes, não condiz com o que eu gosto, do que eu gostaria de conversar. Às vezes você senta ali num grupo de amigos, né? Você é a pessoa que usa mais a inteligência. E aí você quer conversar assuntos interessantes, coisas que gostam, mas aí o grupo de amigos ali só sabe ficar falando de mulher. Eu saí com a mulher tal, outro dia eu saí com outra. E esses assuntos, para os seus ouvidos, já estão cansativos. Ou você vai no trabalho e você está vendo sempre a pessoa fazendo a mesma coisa, mas cede da sua atenção e do seu tempo para ouvir o lado superficial aqui. Então, ou às vezes vocês lidam com muitas pessoas superficiais. E isso, quando vocês param a vida de vocês para lidar com isso, é quando vocês estagnam. Eu não vejo que maldades alheias, ameaças estagnem a vida de vocês. Eu vejo que a superficialidade que estagna vocês. Certo? Quando se trata do emocional de vocês, eu vou falar do cisne, tá? O cisne, ele costuma ser um pássaro muito exigente também. Ele tem que encontrar o seu parceiro, ou sua parceira ideal, diante a vários outros ali. Mas eles são exigentes, eles não simplesmente olham e falam, você tá bom pra mim, vem aqui. Eles observam, se eles precisarem, eles ficam dias, horas, até ter a sua escolha. E a partir do momento que ele escolhe, né, a sua cisne, vamos dizer assim, esse casal ele se mantém até o resto da vida. Por que eu expliquei isso para vocês? Porque emocionalmente, vocês são pessoas que se forem para entrar num relacionamento, e se já tem um relacionamento, vocês carregam isso pro resto da vida. Hoje eu sou casado, casada, e isso vai durar o resto da minha vida, porque vocês veem casamento dessa maneira. Eu quero me relacionar com alguém que eu vou ficar para sempre. Eu não quero ficar brigando, ser usado, usar outra pessoa. Não. Eu quero uma coisa definitiva, eu quero uma coisa concreta na minha vida. Não quero ficar brincando de casinha com ninguém, né? Quero uma coisa séria.
E por isso que muitas vezes vocês ocultam os sentimentos de vocês e deixam a inteligência agir de forma mais eficaz, o racional em si. Mas isso traz carências. Às vezes sentir que não é compreendido dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de uma relação, dentro de um trabalho. Qual é o problema de eu não querer mostrar minhas emoções? Por que eu tenho que ficar expressando emoção o tempo inteiro? Eu não posso ficar quieto no meu canto? Então é como se isso já tivesse um pouco enchendo o saco de vocês, entendem? Porque a única coisa que vocês querem é escolher alguém certo, é trabalhar de forma honesta, é construir uma vida honesta, não querem seguir caminhos tortuosos, querem seguir caminhos diretos. Mas aí sempre tem alguém aqui, você não expressa o seu emocional, você é muito frio. Desde quando ser quem é ser frio, só porque você não é tão sensível, tão emocional que a outra pessoa. Só porque você não quer ficar brincando de briguinha, de discussão e competir com o outro. Isso é ser errado, é ser o lado errado da história. Às vezes dizer um não para alguém, isso é ser errado, eu não estou com vontade de fazer, eu não quero fazer, isso é ser errado. E vocês têm uma inteligência para criação muito forte. Criar um projeto, criar algo em casa, uma criação de qualquer coisa que vocês se assemelhem aqui. E aí quando eu falei do estado emocional, por mais que haja uma carência, um desejo, né? Porque vocês são humanos, têm um lado carnal. Vocês podem, claro que alguns de vocês cederem, mas a grande maioria que escolheu o quarto oráculo, vocês não cedem. Vocês querem o par ideal, vocês querem a pessoa ideal, vocês não querem uma pessoa só para ter uma relação íntima e pronto, e acabou. Vocês não querem mais brincar com a vida de vocês. Vocês não querem mais fazer malabarismo com a vida de vocês. Vocês não querem ser fantoche dos outros, né? Vocês não querem ser manipulados. Vocês não querem uma vida tranquila. Uma vida otimista. Uma vida honesta. Tá? E aí, como eu mencionei, vocês têm um grande talento para criação. Eu diria que muitos de vocês dariam muito certo trabalhando em meios comunicativos ou meios televisivos também. Poderia até ser uma plataforma, né, que apresente a sua imagem, porque vocês conseguem criar coisas aqui, tá? Mas não são pessoas que querem uma coisa banal, né? Mas o que estagna vocês aqui? Superficialidade. Não se pode ter um comportamento superficial ou manter uma conectividade com alguém que haja de forma superficial, tá? Por quê? Porque devido a situações que essas pessoas iriam desenvolver na vida de vocês, isso poderia trazer um problema, um certo prejudicial. Isso poderia de alguma forma estagnar vocês para alguma coisa que vocês iam querer conquistar num certo futuro. Entendem? Lidar com pessoas que ficam sempre na superfície, não são tão profundas, em ideias, em conversas, em relações. Lidar com o superficial, você sendo superficial ao outro, ou o outro sendo a você, isso estagnaria projetos, recomeços, inícios. Por quê? Se você vai contratar um sócio para trabalhar com você na sua empresa, e esse sócio é superficial, sua empresa não vai crescer. Porque uma pessoa que vive na superfície das coisas, ela não tem ideia, ela não se movimenta, ela fica acomodada. Tá? Então, vocês devem evitar a superficialidade se vocês querem crescer, realizar sonhos e projetos aqui. Porque vocês são pessoas que podem passar em concurso público, se já não passaram, faculdade,
Vocês têm uma inteligência, sua mente ela precisa sempre estar estudando, aprendendo, conhecendo. A sua mente não se contenta com pouco, a sua mente quer mais. Tem sede por busca de conhecimento aqui. Mas quando entra um superficial, a palavra superficial na situação, aí tudo aquilo que era belo se transforma numa insegurança, numa falta de coragem. Fala que a criatividade ela nunca é expressada quando isso acontece. Então é interessante vocês analisarem a vida de vocês, o entorno de vocês e ver o que está sendo superficial aí. Ou se vocês estão tendo alguma atitude superficial, tá? Tem talento aí para investigar as coisas, não fica investigando o ex, querendo saber disso, não atraia energia complicada para sua vida. Você está vivendo uma vida mó tranquila, vai olhar coisa de ex e já desanda tudo, tá? Falta tão pouco para vocês completarem algo na vida de vocês. Olha só, falta tão pouco. Eu diria que falta 2 passos. 2 passos para vocês completarem algo na vida de vocês. Mas vocês vão ter que desviar do superficial aqui. Porque é isso que vem atrapalhando vocês continuamente. Quando vocês desviam, é quando vocês obtêm o sucesso. É quando vocês conseguem alcançar isso. Vocês acabam tendo reconhecimento, destaque, mas precisam se desfazer do que é superficial na vida de vocês. Pode ser até um hobby, alguma coisa que vocês só fazem por fazer e isso acaba se tornando superficial, porque vocês não estão apaixonados por aquilo. Ok? E vocês são pessoas que, através de uma certa exigência, são bem requisitados a encontrar a pessoa ideal. Por quê? Porque vocês vão saber quando essa é a pessoa certa. Vocês levam muito a sério as relações que vocês começam, sejam afetivas ou não. Mas vocês são pessoas aqui que levam muito a sério e para vocês as coisas têm que caminhar de forma correta, têm que caminhar de forma justa, senão não vai funcionar. E aí por isso que vocês podem ser intitulados mandões, controladores. Vocês podem até ouvir dentro do relacionamento que vocês são possessivos. Mas eu não vejo a possessividade. Eu vejo uma exigência, uma satisfação. Porque vocês não querem viver uma vida de fantoche, sendo controlados, dominados ou enganados pelos outros. Ok? Bom, para quem escolheu o quarto monte, né, o oráculo, né, o quarto oráculo, muito obrigada. Essa é a leitura de vocês, ok? Eu espero de coração que essa leitura tenha os ajudado, tenha dado um direcionamento para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com a família, para ajudar eles a terem um maior direcionamento na vida, assim como vocês estão recebendo aqui, né? Às vezes são pessoas que se encontram perdidas ou estão muito cansadas, tá? E se você não anda se sentindo muito bem, se você tá sentindo alguma coisa estranha, já procurou médico, não tinha nada, já buscou meios espirituais, nada aconteceu, eu te ofereço, né, a oportunidade de você estar vindo fazer a aplicação de Reiki comigo. O valor ele é muito simbólico, não é nada extremo, tá? E o Reiki são práticas, né, de cura. Ele cura os seus 7 corpos celestes, né, que trata-se tanto do espiritual, quanto do intelectual, do emocional. Isso pode ajudá-los aqui a terem um alinhamento, provavelmente de um chakra que estiver desalinhado, e isso vai fazer vocês se sentirem melhor e terem mais ativação, mais motivação na vida, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, ou se você também tiver interesse numa leitura individual, vocês também podem me buscar pelos mesmos requisitos, tá bom? Bom, que nosso amado Mestre Jesus Cristo proteja todos vocês, que a luz de Deus caia sobre os lares, sobre a família, sobre os amigos, a todos aqueles que estão se envolvendo, se conectando a vocês,
e que a paz e o amor que Cristo tem seja entregue a cada um de nós. Muito obrigada, muito obrigado Deus, muito obrigada Jesus, muito obrigada a todos vocês. Um super beijo, se cuidem, até mais, tchau, tchau.